Obrigado, Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, companheiras, companheiros, companheiros, né? Agradecer esse espaço, Fabrício, para a gente ter essa oportunidade, né, de levar o debate público sobre as nossas reivindicações, sobre o nosso movimento de greve, ter um momento também da gente refletir, e eu gostaria, inclusive, já dizendo assim, na minha fala, tentar trazer alguns elementos para a gente pensar, inclusive, numa perspectiva que vai para além da nossa greve, porque são desafios que se colocam, independente do resultado, mas que a gente já considera, né, em partes vitorioso esse movimento nosso, porque trata-se agora de uma greve de todas as instituições federais de ensino, né, no Brasil. É uma greve que é da greve dos trabalhadores da educação, né? O Sintef, junto ao Sinasef, né, tem organizado, né, pelas suas 79 seções sindicais no Brasil, né, o movimento paredista, que também é histórico, assim como também está acontecendo nas universidades, que é um movimento que hoje atinge 550 campos, unidades dos IFs no Brasil todo. Então, trata-se da maior greve dentro dos institutos federais goianos. Essas 79 seções sindicais do Sinasef vêm com muito orgulho trazendo, né, uma luta unificada entre tais e professores, entre tais e docentes. Inclusive, né, a partir da reunião de ontem, que foi uma mesa específica com a questão dos docentes, nós levamos e empunhamos, né, o grito de ordem: sem tais não tem acordo. Sem tais, nós, docentes, tais do Sinasef, nós não vamos recuar. E temos uma expectativa que no dia 21 de maio, o governo traga uma proposta que seja digna para uma categoria que vem sofrendo, né, como já foi exposto aqui nessa mesa, né, muito mais do que outros servidores do Poder Executivo Federal. Né? É consideradas uma das piores casos no sentido assim, de valorização, né? Apesar da importância, né, e do valor que esses servidores e servidoras têm dentro das nossas instituições federais de ensino. Então, apesar da gente ter... E aí, a leitura que o Sintef traz é que a greve ela é vitoriosa porque coloca em movimento todo um jogo de forças, e aí eu gostaria de fazer uma fala nesse sentido para a gente ficar muito atento a um debate que perpassa, que se coloca como obstáculo das nossas lutas, coloca-se como obstáculo da efetivação dos direitos sociais contido na Constituição de 88, que todos nós sabemos, e muitas das pessoas que estão presentes aqui nesse plenário, fizeram lutas sociais para enterrar a ditadura civil-militar, né? Criar uma Constituição que reconhecesse os direitos sociais, mas sabemos que depois do movimento que culminou na Constituição de 88, um projeto neoliberal, né, consegue avançar dentro do nosso país e vem tentando impor uma agenda, né, de retirada, né, aquilo que teve expresso nas falas, por exemplo, do Temer e dentro do governo Bolsonaro, de que os direitos sociais não cabem na Constituição. E, nesse sentido, nós, da educação, estamos incluídos dentro dela, né? Então, o golpe de 2016 é um golpe para radicalizar a agenda da austeridade. E não tenhamos dúvida, a austeridade é a antessala do fascismo. A austeridade, a gente ainda tem no nosso Estado brasileiro elementos construídos de uma estrutura de um Estado autocrático, que nós não ainda desmontamos todos eles, isso é histórico na formação do Estado brasileiro, do Estado burguês brasileiro. E precisamos ter muita clareza de que a austeridade vai reforçar essas estruturas dentro da nossa instituição, que é o Estado brasileiro, independente de governo. E temos que fazer uma luta que tem que combater qualquer iniciativa que dialoga com a austeridade fiscal. E nesse momento, pessoal, né, nós temos um desafio. E esse desafio de ser enfrentado, que inclusive, veja só, a maior greve da história das instituições federais de ensino, e a gente tendo, digamos assim, muita dificuldade em criar alguns avanços nas nossas pautas. E isso é reflexo do quê? Do que hoje nós chamamos e conhecemos como arcabouço fiscal. E a lógica que amarra esse arcabouço fiscal. Estão colocando na pauta atacar o piso da aposentadoria.
estão colocando na pauta, para o segundo semestre, atacar o piso da educação, atacar o piso da saúde. Então, apesar de nós termos derrubado um teto, que nós sabemos muito bem o fracasso que foi isso, mas o fracasso, na verdade, ele representa os interesses do capital que apostou no arrochamento de salário, no desemprego, para garantir o padrão de acumulação e a riqueza de rentistas, de setores do capital. É com essa galera que a gente tem que enfrentar. E a gente não pode ter um governo nem passivo em relação a essa agenda, e muito menos ativo como elaborador, como organizador das políticas de austeridade no país, macroeconômicas. Temos que enfrentar, porque logo depois, se a gente não, como eu disse, se a gente perder o time político, se a gente ficar desatento, se passa, né, o novo processo de congelamento dos pisos educacionais e dos pisos da saúde, por exemplo, e de outros direitos sociais. Em seguida, vai vir um processo de continuidade de reforma administrativa. Pode ser sobre outro nome de PEC, pode ser sobre outros mecanismos, pode ser via decretos, instruções normativas, pode ser via PLPs, mas há um processo de reconfiguração em que o golpe de 2016, ele traz essa novidade de uma radicalização, de transformação do Estado brasileiro, do mundo do trabalho, de precarização das condições da classe trabalhadora brasileira, para garantir patamares de padrão de acumulação dos ricos, dos banqueiros, das frações da burguesia, do agronegócio. É disso que nós estamos enfrentando. Então, e nesse aspecto, não tem uma outra saída, ao meu ver, ao ver do Sintef, que é a organização da classe, que é a luta, que é fazer greve, sim, que é ocupar os espaços públicos, que é sair às ruas. A luta organizada da classe trabalhadora é que vai colocar um freio a esse avanço do capitalismo sobre as nossas relações. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, veja, como diz, olhamos para o passado recente e o que aconteceu na pandemia. Estamos diante de um processo de luta, e somente com o povo trabalhador organizado, na rua, mobilizado, é que nós vamos fazer enfrentamento disso. Agradeço ao tempo de fala, Fabrício, aos demais pela escuta, e conte com o Sintef para travar essas batalhas, seja ocupando espaços como esse daqui, junto com nossos aliados, seja também para enfrentar também os nossos inimigos nesses espaços, e seja para ocupar as ruas, seja para fazer greves, seja para a gente disputar, né, a consciência da classe trabalhadora brasileira e colocar, digamos assim, na ordem do dia, avanços dos direitos sociais. É isso. Muito obrigado, pessoal.